Muito boa noite, boa noite. Seja bem-vindo a esse momento de devocional, em que nós vamos conferir as Sagradas Escrituras e também fazermos juntos uma oração ao Senhor. Quero fazer algumas considerações antes. Primeiro, agradecer a cada um dos irmãos e das pessoas que contribuíram nesse mês que está encerrando. Nós conseguimos entregar 44 cestas básicas e eu acredito que isso ultrapassa 1 tonelada de alimentos, também roupas, fraldas. E isso foi possível através da contribuição que os irmãos trouxeram de alimentos e roupas, fraldas, nesse mês de abril. E no próximo domingo, é domingo de ceia, a nossa celebração acontecerá às 19 horas e teremos aí então a ceia do Senhor. E o estímulo fica aqui que cada pessoa que vier participar traga consigo um item para a cesta básica. Lembrando que também nós vamos estar ministrando a ceia, levando a ceia àqueles que fazem parte do grupo de risco e também da terceira idade, que tem mais de 60 anos. Nós levaremos a ceia para você na sua casa. E será um momento muito especial. Então, aos demais, as portas estarão abertas, observando todas as determinações do decreto do governo do estado de Goiás e da prefeitura de Anápolis. Nós teremos a nossa celebração domingo às 19 horas, em especial no momento da celebração da ceia do Senhor. Também queria te pedir que se inscrevesse no nosso canal no YouTube. Você que nos acompanha pelo Facebook pode ir lá no YouTube. Você que está aí no nosso canal no YouTube, Quadrangular Maracanã, se inscrever, porque o que temos nas mãos para fazer a transmissão da nossa celebração é um tablet e um smartphone. E segundo as regras do YouTube, nós conseguiríamos assim o fazer com 1.000 inscritos, a transmissão ao vivo. Então, zelando também pela qualidade de entrega de serviço, e culto tem a ver também com serviço. Então, nos ajude, nos auxilie, espalhe essa notícia, peça aos seus contatos, familiares, amigos para se inscreverem, apenas se inscreverem no nosso canal no YouTube, Quadrangular Maracanã, e nos auxiliarem nesse sentido. Dito isto, eu queria te pedir que você que tem a Bíblia em mãos, a Palavra de Deus, nós vamos conferir hoje Apocalipse capítulo de número 3. Estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse nesse tempo que temos aqui na terça-feira de devocional. Apocalipse capítulo 3, o verso de número 1 ao 6, é a carta à igreja de Sardes. Escreve ao anjo da igreja de Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens fama de que está vivo, porém está morto. Fica alerta, vigilante, fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-se. Pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás que a hora que virei contra ti. Mas em Sardes também tens algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando eu era criança, eu me lembro que naquela época os televisores não tinham controle remoto. E geralmente
nosso pai, que chegava cansado da sua jornada de trabalho, pedia que a gente ia lá, apertasse o botão do televisor, do aparelho de televisão, para a mudança de canal. O tempo passou e aí nós adquirimos uma TV de controle remoto, colorida, e assim sucessivamente vieram os aparelhos de celular e toda a tecnologia que está na nossa mão hoje. O fato é que hoje a gente tem aplicativo para quase tudo. Não tem aplicativo ainda para colocar o lixo para fora, na porta da rua. E é interessante como as louças, as vasilhas e o lixo parece que surge do nada, vai brotando do nada. E a gente tem que dar conta dessas questões de higiene em casa. Mas a gente tem N aplicativos, a tecnologia avançada nos deu acesso à comodidade. Nós buscamos isso, ficar tranquilo, como diz a canção, de uma nota só. Ora bolas, não me amole, o que eu quero é sossego. O que eu quero é sossego. Essa carta à igreja de Sardes, ela está se contrapondo ao comodismo espiritual. O comodismo, ele tem por sua característica a busca do sossego, ficar quieto, não ter nenhum incômodo à sua volta. Mas é impossível que alguém que esteja em busca de sossego contínuo, que esse alguém se mova, se sensibilizando e atuando em prol da luta, do sofrimento, da dificuldade e das questões que estão fora de lugar à sua volta. Jesus escreve essa carta e ele se apresenta de modo interessante. Ele se apresenta aqui como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e que tem as 7 estrelas na sua mão. E é importante que a gente saliente isso, que a interpretação de Apocalipse é apresentado com várias figuras. João apresenta várias figuras daquilo que ele vê e recebe do Senhor Jesus. Os 7 Espíritos de Deus em Jesus significa o Espírito do Senhor na sua totalidade. Ou aquilo que a gente vê nas Escrituras sendo descrito sobre o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação. O Espírito de Deus na sua totalidade. Em outras palavras, Jesus é aquele que tem o Espírito de Deus como um todo. Na verdade, ele é o próprio Deus. E tendo as 7 estrelas nas suas mãos, Jesus se apresenta aqui como o Senhor da igreja, o Senhor da história. Momento como esse que nós estamos passando, de pandemia, isolamento social, isolamento vertical, é muito interessante porque todas as igrejas locais, fazem no início do ano um planejamento. Nós estimulamos os integrantes de nossas comunidades de fé de fazerem um planejamento através de um projeto de vida para o decorrer do ano. Mas é interessante também como esse momento que estamos vivendo travou o nosso planejamento. Aquilo que buscamos do Senhor é verdade e projetamos de forma ordeira, ordenada, para que tivéssemos um ano em especial, um ano de superação, de excelência, de vitória, de sucesso. Mas o planejamento humano, ele é exatamente nada se não estiver na mão do Senhor. E momentos como esse que nós estamos passando mostra que tudo o que planejamos, tudo o que almejamos e aquilo que com fé colocamos diante do Senhor e colocamos expectativa no Senhor, fica travado por hora, fica em stand-by por hora. Mas Deus não fica parado por hora. Deus não fica limitado ao tempo e ao espaço físico. Os planos do Senhor, que diz Jó, que não podem ser frustrados, continuam se realizando. E Deus é o Senhor da história, inclusive desse momento. Ele não está limitado a ela, Ele está acima dela porque Ele é o Senhor da história. Ele não está atrelado ao tempo porque Ele é eterno. Ele é o Senhor do tempo. O Senhor continua no domínio de todas as coisas, inclusive da sua igreja.
do seu povo, da liderança da igreja, ele continua cuidando do seu povo. Jesus se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos, ele tem o domínio da igreja, ele tem cuidado da sua igreja e do seu povo. E ao contrário da maioria das outras cartas, Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Sardes. Um amigo meu, usando uma ilustração futebolística, ele diz que Jesus aqui entra de sola, ele chega metendo o pé na porta, porque ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras. E que obras são essas? Jesus não está falando da fé operante no amor. Jesus não dá ênfase à perseverança ou zelo doutrinário. Não que essa igreja talvez não tenha, mas Jesus está dizendo que as obras dessa igreja diante dele é que tem a fama de vivo, porém está morto. As obras podem existir, a organização ela pode acontecer, mas aquilo que de mais precioso a igreja pode ter: a comunhão com Deus, o temor do Senhor, o fervor, que vai desembocar em obras, mas as obras não necessariamente são resultado da presença e da ação e da manifestação do Senhor Jesus em meio a um povo. O apóstolo Paulo fala disso escrevendo aos Efésios, que nós fomos salvos pela graça mediante a fé, não somos salvos por obras, mas no final disso ele fala que a salvação é para que haja obras. As obras sem a presença do Senhor não geram salvação. As obras sem a presença do Senhor não sinaliza o reino de Deus e não desemboca o reino de Deus. Então, isso vem a calhar ao momento em que nós refletimos no último domingo das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. As 5 imprudentes é a representação de que elas têm o mesmo status, estão no mesmo local, mas falta óleo, falta azeite para deixar a sua chama permanecer, para que a sua chama permaneça acesa. É o testemunho de fé sem a unção do Espírito Santo. Se faz importante a avaliação da nossa vida em todo o tempo. E o sofrimento, como diz C.S. Lewis, é o megafone de Deus. Então, esse tempo que nós estamos vivenciando é uma oportunidade séria da gente fazer a nossa avaliação da fé que confessamos e dos desdobramentos dessa fé que confessamos em nossa vida. Não basta ter conforto, não basta a busca por excelência no serviço, quando não se tem a presença e a unção do Espírito Santo de Deus. Portanto, Jesus diz: olha, eu não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Existem manifestações aqui, porém não há a aprovação de Deus nas manifestações da igreja de Sardes. Portanto, lembre-se daquilo que tens recebido e ouvido. Fica alerta e fortalece aquilo que restava e que está para morrer. Jesus traz as seguintes recomendações. Primeiro, vigilância. Vigilância, esteja atento à sua volta, esteja atento à intenção do seu coração e se fortalece com aquilo que estava ainda para morrer. Ainda tinha uma coisinha pequena assim de agrado a Deus nessa igreja. Lembre-se daquilo que você tem recebido e ouvido. Então, para uma geração incrédula, a mensagem é: ouça e lembre-se do que você está ouvindo. Para uma geração desatenta, a mensagem é essa: ouça e esteja atento àquilo que você tem recebido. Obedeça e se arrependa. Enquanto ouça e obedeça tem a ver com uma ação de faça isso agora,
A palavra se arrepende é algo definitivo. Arrependimento tem a ver com tristeza, tem a ver com constrangimento, tem a ver com lamento, mas tem a ver com mudança de vida, tem a ver com mudança de posicionamento. Santificação é uma obra do Espírito Santo. Então há necessidade de rendição a Deus, rendição ao Espírito Santo e clamor por sua obra na nossa vida. Ainda o Senhor diz que há em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Isso me faz lembrar a história de uma das nossas igrejas que passou por um momento conturbado e sobraram 15 irmãos ali. As pessoas passavam pela porta do prédio da igreja e chacoteavam, dizendo que aquele prédio que outrora acomodou várias pessoas nas suas celebrações iria se tornar mais uma máquina de arroz. E aquelas 15 pessoas continuavam a orar e a clamar a Deus por sua misericórdia e graça. Passado algum tempo, a igreja vivenciou um grande avivamento. Eu estou falando aqui da final da década de 70, década de 80 e início dos anos 90. Essa igreja avançou, cresceu, rompeu, mas não somente em número, mas na presença do Senhor, em curas, em libertação, em batismo com o Espírito Santo, em fervor. E Deus operou maravilhas na história dessa igreja, uma das nossas igrejas. E Deus fez coisas maravilhosas e assim continua a fazer no decorrer dos anos. Interessante como aqui sempre tem um grupo pequeno ainda, os remanescentes de Deus. O Senhor diz que elas têm vestidos puros, que não se contaminaram. E traz uma promessa dizendo: ao vencedor eu darei a ele vestes brancas, pureza, purificação. É coisa, por exemplo, que a gente vê em Apocalipse, salvo engano, capítulo 7. Pessoas com as vestes brancas diante do Senhor sendo apresentadas. De maneira nenhuma arriscarei o nome delas do livro da vida. Moisés falou isso com Deus sobre o livro da vida. O livro da vida, em especial aqui em Apocalipse, tem a ver com essa chancela da entrada na Nova Jerusalém celestial. E o fato é que Jesus diz assim: pelo contrário, eu reconhecerei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, que tem a ver com as palavras registradas por Mateus: aquele que me reconhecer e me afirmar diante dos homens, eu o afirmarei diante do meu Pai. A promessa de Jesus é: eu o afirmarei diante do meu Pai. E o apelo aqui novamente é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é a aplicação que nós temos dessa carta aqui? A importância da avaliação do nosso coração, de nós não nos apegarmos com as coisas tão somente daqui, tendo olhos tão somente aqui, e nos tornarmos insensíveis para com a presença de Deus, para com a sua palavra, e desesperados diante das circunstâncias que nos rodeiam, pois na sua palavra nós temos as suas promessas. Então que sejamos ancorados na esperança, nas promessas do Senhor, firmados na rocha da prática da sua palavra e apaixonados pela sua presença. Que isso resulte em obras que deem glórias ao Senhor. Que isso resulte a cada dia em coração quebrantado, espírito contrito, alma derramada e vida que glorifica ao Pai. Que Deus nos abençoe e que o comodismo não nos afaste da vontade dele, que é soberana, boa, agradável e perfeita. Eu quero orar com você agora. Pai amado, Deus bendito, Tu conheces o conteúdo que há no nosso coração. Sabe das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas ansiedades, como também das nossas mágoas, das nossas angústias,
da nossa inclinação para o pecado. Tu conheces a nossa natureza, o nosso envolvimento com as questões, o nosso engajamento na nossa vocação, o sustento próprio, o sustento das nossas famílias. Nós queremos derramar o nosso coração diante de Ti por completo, clamar-te a Tua misericórdia, Deus. E que em meio a todas as ferramentas que temos disponíveis, como pais de família, profissionais, religiosos, como cidadãos, que em meio a tudo isso, Senhor, não haja comodismo espiritual, muito pelo contrário, que a chama esteja acesa, que a Tua igreja, inclusive nós, a começar de nós, seja avivada, que a obra que não é minha ou de outro qualquer, que nós estamos inseridos, mas que é do Senhor, seja conhecida, que a obra do Senhor seja conhecida, que a comunhão da igreja, ela passe pelo crivo do amor fraterno, que as obras nossas passem pelo crivo da presença e da atuação do Espírito Santo, e que o nosso ajuntamento e o nosso momento junto como esse, ó Pai, tenha fervor, quebrantamento, restauração, tenha alegria e satisfação da Tua presença, tenha lágrimas diante do Senhor, da Tua santidade, e que Deus, a cada dia nós possamos provar e ver que o Senhor é bom, e felizes são os que em Ti confiam. E enquanto estamos aqui com os pés no chão, que o coração esteja nos céus, que os olhos sejam bons e que as mãos glorifiquem ao Senhor, quer sejam levantadas em direção àquele que é o nosso refúgio, quer sejam para baixo, estendidas àqueles que necessitam. Que a glória do Senhor seja manifesta e que Deus, nós possamos caminhar firmemente aqui nessa jornada, sabendo, ó Pai, que o Senhor Jesus nos apresentará e nos afirmará diante de Ti, e que as vestes que vestiremos e serão dadas pelo Senhor serão brancas, puras, e que nós poderemos desfrutar da eternidade com o Senhor Jesus. A cada dia nos fortaleça, Pai, e que nós sejamos fervorosos, independente, Senhor, de viés doutrinários, daquilo que nós chamamos de denominações, que haja fervor nos nossos corações. Nós clamamos a Ti, porque tudo que queremos é viver para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, e a gente vai se encontrando por aqui nos nossos momentos de devocional. Quero te convidar a participar da nossa celebração no próximo domingo, dia 3 de maio, às 19 horas. Se você faz parte do grupo de risco ou da terceira idade, fique em casa, mas nos acompanhe pelas nossas redes e pelo nosso canal no YouTube. Deus te abençoe, um forte abraço e viva Cristo na tua vida.